Amém. Jeremias capítulo 1, no verso 9, diz assim: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Podeis sentar. Irmãos, sempre que eu falo de Jeremias, eu lembro da personificação do que é um chamado ministerial. Jeremias é brilhante, já começa lá dizendo: olha, aonde eu te enviar, amém, você vai. O que eu te mandar dizer, você diz. Então, quer dizer, Jeremias não poderia escolher lugares bons ou ruins, ele tinha que ir aonde o Senhor enviasse. Isso é ministério. Ele não poderia escolher palavras boas ou ruins, ele tinha que falar o que o Senhor mandasse. Inclusive lá, mais adiante, ele vai dizer: ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Homem de rixas e contendas para toda a terra. Porque ele não podia escolher o que falar, e muitas vezes ele dizia aquilo que era contrário à sua vontade. E aqui no verso 10, Deus diz que constitui Jeremias sobre as nações, sobre reinos, para quê? Para arrancar, mesmo que Jeremias não quisesse, ele ia ter que arrancar, e para derribar, para destruir, para arruinar, e também para edificar e para plantar. Então, isso é um chamado ministerial. Eu estou te constituindo, você vai fazer o que eu te mandar, é o que eu quero. Chamado ministerial, a própria palavra ministério, né? Dizem os estudiosos que a própria palavra ministério, que vem do grego, significa serviço. Você quer um ministério? Então você quer um serviço. Se você for convocado a um serviço, você não tem o que escolher, porque a seara é do Senhor. Amém? A seara é do Senhor. Então, se Jeremias olhasse para alguém e dissesse assim: não, aquele ali eu quero arrancar e destruir, mas Deus dissesse assim: não, com aquele ali eu quero que tu edifiques e plante, não tinha jeito, porque ninguém pode amaldiçoar o que é bendito. Lembra de Balaão? Recebeu presentes, feitiçarias e holocaustos, quando ele chegou no cume do monte, para fazer a vontade daquele homem ímpio, para amaldiçoar Israel, o Espírito Santo colocou a palavra de bênção nos lábios dele. E aí ele, quando ele vem para amaldiçoar, ele diz assim: sobre tua vida, ó Israel, não vale encantamento. O homem falou: mas eu estou te mandando amaldiçoar e tu abençoa. E ele disse: como é que eu amaldiçoarei aquilo que é bendito do Senhor? Então, isso é ministério. E Deus fala, e neste lugar, Deus tem tratado de uma maneira impressionante. Neste lugar, Deus tem tratado de uma maneira impressionante. O que eu vejo Deus falando? Deus me mostra situações dentro da igreja, e antes que eu pense em chamar, conversar, não. Quando eu estou orando, Deus revela a mensagem. Às vezes revela só um tema, e eu vejo a maneira como Deus quer tratar nesse lugar. Primeiro, eu não tenho tempo para chamar ninguém: irmão, vamos conversar. Esse tempo para mim é escasso, irmão, é escasso, é uma correria. Acabamos de completar agora, eu já tinha dito aqui, lembra, irmão? Irmão, gravamos 1000 CD, lembra que eu falei isso há poucos dias? Já foi mais 1000, já foi mais 1000. É até 11 horas gravando CD, até 1 hora, entende? É assim, é uma correria tremenda, é fazendo coisas o tempo todo para a obra do Senhor. Mas eu pedi isso, eu queria isso. Certa vez eu estava num lugar e eu falei: eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 24 horas empreendida no serviço de Jesus Cristo. Eu falei isso para Deus. E hoje eu vejo a minha vida desta maneira. Enquanto os meus olhos estão abertos, mesmo que eu esteja quieto num canto, eu estou pensando na obra, nas coisas, na organização.
Enfim, o Senhor nos tem dado muita graça. Então o tempo é escasso. Como é que Deus vai tratar? Se Ele que me tem dado todas essas atividades para realizar, Ele vai tratar é aqui, ó, daqui para aí. Ele vai te dar a lição daqui para aí. Lembra que Jesus falou? O Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Para quem Jesus Cristo estava falando isto? Esse que é o mistério, irmão. Você precisa meditar na Escritura para entender. Jesus estava falando o quê? Para os fariseus? Para os saduceus? Para os escribas? Para os feiticeiros? Para os idólatras? Não, ele estava falando para aqueles que durante anos já estavam ali nos seus pés aprendendo com ele, aqueles que eram discípulos, aqueles que já estavam curando enfermos, expulsando demônio. Ele veio para convencer vocês. Ainda não está tudo pronto. A minha parte eu vou fazer, mas Ele virá e continuará, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele receberá do que é meu, Ele vai dar continuidade à minha obra. Então, irmão, atente para a palavra. Amém? Atente para a palavra. Tem um louvor que eu achei, esse louvor ficou na minha cabeça esse dia, interessante, que a frase diz assim: tem muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Quem conhece esse hino? Conhece? É um louvor interessante porque às vezes as pessoas não sabem nem discernir a voz do Senhor que vem pelo profeta, e glorificado seja o nome do Senhor que tem levantado profetas na terra. Isso faz parte do ministério glorioso da igreja, do ministério do Espírito Santo, e como glorificamos, mas só que as pessoas não discernem a voz de Deus, não discernem, são confusas, confundidas, equivocadas, e aqui, irmão, eu tenho visto como Deus tem tratado. Deus nos tem dado mensagens que têm me impressionado, e eu anotei aqui, coincidentemente, quando eu vi o número, são 10 mensagens, 10 títulos que o Senhor nos deu. Deus começou a mostrar situações dentro da igreja, e eu vejo, Senhor, da onde saiu essa mensagem? Quando a gente desce com a mensagem, põe lá para ouvir lá no nosso humilde estúdio, e eu fico, meu Deus, como é que, da onde surgiu essa visão sobre esse texto bíblico? Nunca vi ninguém falar isso, nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, nem poderia supor isso. Como é que pode um negócio desse, Senhor? Se eu me olhar no espelho aí mesmo que eu digo, não, não é possível. Mas é o Senhor quem fala na terra. É o Senhor quem fala na terra. E você acha que eu estou me exaltando? Não, de forma alguma. Porque Deus usou um galo para converter Pedro. Deus usou a mula para não matar Balaão. Deus usou o urubu, ou dizem outros que era abutre, ou dizem outros que era corvo, para levar comida para Elias. Se Ele conta comigo e contigo, é porque Ele quer mostrar o quanto Ele é misericordioso. Homem não tem direito a se exaltar, porque está escrito: a minha glória, pois a outra não darei. Mas há uma mensagem que nós lançamos há algum tempo aqui, nessa sequência de Deus falar com a igreja. Uma delas está intitulada Agir com Retidão. Eu não sei quantos lembram. Irmão, você quer Deus? Deus não age sobre o que é torto. Ele te pega torto, todo quebrado, mas te endireita para te dar do Espírito dele. O Espírito Santo não para, não entra em casa mal arrumada. Pois se Ele mesmo nos cobra dizendo: ai daquele que faz a minha obra, relaxadamente Ele faria. Ele olha para o templo do Espírito Santo como uma coisa qualquer?
Não, se é para ser templo do Espírito Santo, tem que ser o melhor, e o melhor tem que ser reformulado por Deus. Ele é o Criador. Quando a terra estava em caos, ele veio e recriou, e pôs o homem sobre ela. Há uma mensagem que diz: não sabemos tudo. Essa então é terrível. Só o título basta. Só o título que Deus nos permitiu colocar nessa mensagem. Não sabemos tudo. Irmão, primeira coisa que temos que admitir: não sabemos tudo. Às vezes a pessoa está lá no mundo, naquela vida mais horripilante, não nas práticas carnais, mas nas práticas espirituais, que é pior. Uma pessoa não conhecer o estatuto de Deus é pior do que se envolver em prostituição, lascívia, homossexualismo, seja lá o que for. Se não conhece o estatuto de Deus, é essa prática que eu estou falando, horripilante. Mas quando se converte, a pessoa entra na igreja: eu aceitei Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus, pronto, agora eu sou o dono da verdade. Não é não, meu irmão. O Espírito Santo está aí para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sempre, enquanto você viver sobre a terra, Ele está fazendo essa obra contigo. Porque você não sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Nós precisamos aprender, mas o crente, ele pensa: não, eu já tenho a minha ideia, eu já penso isso, eu já penso aquilo, eu já tenho as minhas concepções, eu já li a Bíblia toda. Tem um monte de gente que já leu a Bíblia toda e continua sem saber tudo. A Bíblia não é um livro de matemática que você vê ali: 2 mais 2 igual a 4. Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro que precisa da revelação do Espírito Santo para que você entenda alguma coisa. A prova disso é que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sair da terra, muita gente vai correr para a Bíblia, os desviados vão vir na fome, vai querer pegar a Bíblia, vai abrir, não vai ler nada, não vai encontrar nada na Bíblia. Vão ler, mas não vão entender. Então, nós não sabemos tudo. Ora, mas eu sirvo a um Deus que sabe tudo. Então, o que é certo ou errado? Não, eu não sei o que é certo ou errado. Essa cabeça minha aqui não é o bastante para me dizer o que é certo ou errado. Porque mesmo estudando, fazendo faculdade, muitos já bateram cabeça para o diabo. Já serviram ao catolicismo, tem gente até que se tornou padre, mesmo tendo faculdade e estudo. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o que é que Jesus diz? Tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, isso aí não é uma revelação das tuas concepções, foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Nós não sabemos tudo, mas quando Deus nos revela, quem ficar na nossa frente cai. Aleluia. Quando Ele revela, a gente marcha e conquista, porque Ele nos chamou para isso, para dominar o mundo. Mas entendendo que não sabemos tudo, na hora da esquina: Senhor, vou para a esquerda ou para a direita, porque eu não sei. Senhor, corro ou vou devagar, porque eu não sei. Subo ou desço? Às vezes eu quero subir, mas Ele quer que eu desça, porque os humilhados é que serão exaltados. Quem a si mesmo se exalta, diz a Bíblia, será humilhado, será abatido. Irmão, guarde esse título no teu coração. Não sabemos tudo. Se eu admitir que não sei tudo, eu vou na fonte toda hora. E quem vai na fonte sempre se alimenta. Quem vai na fonte sempre recebe do Senhor. Tem outra mensagem que nós trouxemos neste lugar, intitulada Ao Anjo da Igreja, né? Falando sobre aquelas pessoas que, não, está na mão de Deus, entrega na mão de Deus, está na mão de Deus. Então fecha as portas da igreja e manda Deus ir para o púlpito, manda Ele assumir. Ao anjo da igreja. Você está vendo lá que quando você abre em Apocalipse,
Jesus está dizendo, ao anjo da igreja escreve, olha, isso vai bem, isso vai bem, isso vai bem, aquilo vai bem, mas isso aqui eu tenho contra ti, porque tu toleras Jezabel, tu toleras a iniquidade, tu toleras o mentiroso, tu toleras, eu te botei aí para quê? Entende? Amanhã você vai ser um pastor, amanhã você vai estar na frente de uma obra, sendo homem ou mulher, Deus tem os seus caminhos, Deus tem seus planos. Vai com essa onda de tudo está na mão de Deus, tudo está na mão de Deus. Para que ele te botou atrás do púlpito? Ao anjo da igreja escreve, João. E nós falávamos também que o anjo da igreja escreve, João, ó, silêncio. Somente escreve, com o anjo da igreja trato eu. Miriam que o diga, amém? Miriam que o diga. Então, irmão, lições poderosas, eu fui vendo como Deus queria livrar vidas. Quando a gente está pregando aqui da frente, meu irmão, Deus mostra com quem Ele está falando. Pode ser que Ele não mostre com todos, mas que tem uns que Ele mostra, estou falando com aquele ali, estou falando com aquela ali, isso nós sabemos. Outras ovelhas, a mensagem que mencionávamos ainda há pouco, outras ovelhas, irmãos, Deus começou o ministério de restauração nesse lugar, mas não quer dizer que todo mundo para ser restaurado terá que sentar nesses bancos. O Espírito Santo não está limitado a estas 4 paredes. Aleluia! Ele move aonde Ele quiser, aonde eu não posso pisar, Ele leva a CD, Ele leva o site, Ele leva aonde Ele quiser. Ele faz pessoas duplicarem a mensagem e mandar pelo correio, e eu nem sei onde as mensagens vão. Ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E se Ele tratar lá longe e trouxer para cá, nós temos que saber respeitar. Porque não trabalhamos a nível denominacional, trabalhamos para o reino de Deus, que não tem fronteiras nem barreiras. Deus tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Deus tem pessoas superiores a mim, que um dia Ele pode me colocar no banco para ouvi-las e eu tenho que sentar e ouvir. Desde que seja projeto dEle. Ele tem outras ovelhas que está tratando em outros cantos. Está tratando. Quantas pessoas têm entrado em contato comigo, pastor? Eu não ouço mais rádio, eu não sei mais o que é televisão, eu não sei mais o que é nada, nem um filme, nada. A minha vida é Walkman ligado no ouvido com as suas mensagens. Deus está tratando. Deus está tratando. E quantas pessoas, não estou julgando, nem me importa, Deus não está me mostrando, não está me falando, mas vamos supor, porque é um termo geral, quantas pessoas estão em nosso meio que não estão nem aí? Quantas pessoas que vêm na igreja para passear, porque não tem nada mais importante a fazer? Então não é por estar dentro dessas 4 paredes que é o top da restauração. Não, tem outras pessoas por aí que estão se dedicando, se empenhando. Deus revelou aqui nesse ministério, usando o profeta da igreja, que teve um jovem de 16 anos que foi expulso da sua casa por causa desse ministério. E ele saiu, mas saiu com CD na sua mochila escrito: Deus é vingador. Deus trata, Deus tem outras ovelhas. Deus tem outras ovelhas. Quantas notícias de gente expulsa da sua igreja eu tenho recebido? Por quê? Porque Deus achou outras ovelhas. Então, mensagens que Deus trata para abrir o nosso entendimento, e tem uma mensagem que também é impactante. Será que sou crente? Você lembra dessa? Será que sou crente? Uma mensagem que fala que enquanto na Índia, na China, lá naqueles países, para aquelas bandas lá, o animismo de Gandhi, tem pessoas seguindo e adorando rato, adorando barata, milhares descendo ao inferno na África,
Pessoas que você olha que diz assim, aquela pessoa ali, aquela criança ali deve ter uns 6 anos de idade. Quando vai ver um homem de 45 anos, quase morto por inanição. E a mensagem, será que eu sou crente? Por quê? Porque o mundo está caindo a passos largos ao abismo, mas muitas vezes eu estou aqui cheio de orgulho, eu sou melhor que meu irmão. Sou melhor que você, sou melhor que o outro. Eu tenho mais direito que você. Eu sou mais capaz. Mas a parábola diz que ele reparte a cada um segundo a sua capacidade. Não, o pastor errou, eu que tinha que sentar naquela cadeira, ela é mais bonita. Eu estou na igreja há 5 anos, aquele irmão está há 4 anos, e 11 meses e 29 dias, eu tenho mais direito que ele. Então, será que sou crente mesmo? O crente, meu irmão, vencedor é aquele que fica de boca fechada. Jesus é o meu advogado, mas deixa comigo, Jesus, fica de lado que eu resolvo. Deus é o meu juiz, mas pode deixar que eu sei o final dessa causa, eu dou o meu jeito. Será que sou crente? E a seguir nós temos a mensagem chamada justiça. Deus, julga a minha causa, faz justiça. Tu és o meu Jeová Tzidkenu, justiça minha. E do meu irmão, não é? Ele é só a minha justiça. Senhor, está vendo aquele homem que está atrapalhando os meus projetos, está atrapalhando o meu... Julga a causa. Será que eu também não estou atrapalhando o plano de ninguém? Senhor, aquele ímpio que está no meu caminho, acaba com ele. E a escritura que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Então eu estou querendo não a justiça de Deus, eu estou querendo a minha. Eu estou querendo que Deus seja o meu escravo, que Ele satisfaça os meus desejos. Está escrito, Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do meu coração. Ó Deus, o meu desejo é esse. Vai, servo meu, vai, meu escravo, faz o que eu quero. Agrada-te do Senhor, submete-te a Ele. Agrada-te do Senhor, deixa Ele te torturar até quando você não aguentar mais. Desce a casa do oleiro. Aleluia! Olha lá o vaso na rodilha. Olha lá, vê se ele não quebra. Aí ele faz de novo, quebra e faz de novo. Não posso eu fazer assim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele quebra e faz novo quantas vezes ele quiser, até ficar do jeitinho dele. Você quer justiça? A justiça, meu irmão, ela tem venda sobre os olhos. Não é porque é cega. É para julgar com imparcialidade. A justiça tem a venda nos olhos. Para isso, o símbolo da estátua que nós temos aí, com a balança na mão, a venda sobre os olhos. Ou seja, se tiver que julgar o filho, ou o pai, ou a mãe, não importa. Não está nem vendo, a justiça tem que ser feita. Então, esta mensagem, justiça. Agora, irmão, sinceramente, a sequência que veio após isso aí me deixou completamente impactado, embriagado, e eu nunca pensei que Deus pudesse usar a boca de um homem para falar coisas tão terríveis e tremendas. Foi a mensagem pecado traspassado, você lembra disso? Falamos principalmente sobre Davi. Davi cometeu aqueles delitos todos, e a Bíblia, revista e corrigida, diz, Deus perdoou Davi. Aí vem a Bíblia revista e atualizada e diz assim, não perdoou não. Deus traspassou o pecado de Davi. Quando a gente vai para o dicionário, vê que traspassou é diferente de perdoou. Deus não perdoou não, porque a palavra perdão significa isentar-te da culpa. Mas o profeta Natã chegou para Davi e disse assim, olha, Deus traspassou o teu pecado, mas a espada não se apartará da tua casa. Isso não é perdão. Se houve um castigo, então não houve perdão, porque perdão é quando não há castigo. Pecado traspassado. E com esta mensagem o Senhor
falava à igreja. Davi permaneceu vivo e reinando. Saía para as batalhas, conquistava os inimigos, mas quando chegava em casa, tinha notícia: teu filho praticou incesto com a tua filha. Saía para as batalhas, vencia os filisteus, e quando chegava em Israel, toda a terra clamava: engrandecido seja o rei Davi. Quando ele entrava da soleira do palácio para dentro, vinha a notícia: teu filho matou o outro, um assassinou o outro. Por quê? Porque Deus tinha dito que a espada não se apartaria da casa dele. O pecado dele não foi perdoado. E nós alertávamos: cuidado. Outra mensagem impressionante: alma equilibrada. Você lembra dessa mensagem? Irmão, esta mensagem, alma equilibrada, eu quero recomendar para você. Esta eu quero recomendar. Até hoje eu sou impressionado com esta mensagem. Nós falávamos de Moisés, o homem mais manso da terra, mas também foi o homem que promoveu, ordenou uma das maiores matanças em Israel. Por quê? Porque a alma equilibrada é aquele servo que simplesmente obedece. Ele tem que passar por cima dos seus sentimentos, como Jesus. Senhor, tua família está aí fora. Puxa, minha família, né? Não, minha família? Negativo. Minha família nada. Aqui minha família, ó. Ó, meus discípulos aqui, ó. Esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, esses que são minha família. Eu não tenho pai geneticamente, irmão geneticamente. Minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Alma equilibrada, saber discernir as coisas, saber agir. Você tem que agir, mas os teus sentimentos não te permitem agir com equilíbrio. Eles te fazem tender para um lado ou para o outro. Eles fazem você distorcer as coisas. Quando você tem alma equilibrada, Deus pode realmente contar contigo. Eliseu, deixa viver o exército da Assíria. Tá bom, deixa viver. Eliseu, faz a lepra de Naamã pegar em Geazi na sua descendência. Fica leproso. Elias, desce, clama fogo do céu, mata os profetas de Baal, mata todo mundo. Matou. Elias, agora ora para que haja chuva sobre a terra e haja paz. Orou. Alma equilibrada. O que Deus mandar, faz. Isto é alma equilibrada. Esta eu considero uma das maiores lições que o cristão deve aprender. Alma equilibrada. A nona mensagem diz: bênção parcial. Você lembra? Esta mensagem eu considerei uma das mais terríveis. Bênção parcial. O que é bênção parcial? Nós vimos o exemplo de Abraão. Abraão, olha, sai da tua terra, eu te farei uma grande nação. Olha as estrelas do céu, olha a areia da praia. Assim será a tua descendência, Abraão. Daqui a pouco Abraão vai lá e comete aquele delito com Agar. O pai da fé teve o seu momento de falta de fé. Nasceu Ismael. Depois nasceu realmente o filho da promessa. Abraão despediu o filho da empregada, da concubina, e colocou toda a sua herança na mão de Isaque, seu filho. Isaque cresceu e tudo começou a se multiplicar, e de repente Abraão olhou e falou assim: olha que bênção, estou em paz, Deus multiplicou os meus bens, me deu família. Depois de Isaque ele teve outros filhos com Quetura. Abraão olhou aquela maravilhosa clã, aquela tribo imensa, e falou assim: que bênção. Abraão morreu, baixou a sepultura, e os descendentes de Abraão, hoje no Oriente Médio, arrancam os pedaços um do outro.
Quando Abraão olhou aos olhos naturais, ele só viu bênção. Mas hoje nós que vemos a descendência de Abraão, só vemos maldição. Judeu e árabe, descendente de Isaque e descendente de Ismael, se matando a espada, a míssel, a tiro, ao que for. Por quê? Por causa do pecado de Abraão, com Agar, a concubina. E nós alertávamos, cuidado, irmão. Não se iluda às vezes, e eu frisava a questão da profecia. Qualquer profeta que chegasse diante de Abraão dizia assim, Deus está te abençoando. Estava mesmo? Mas não quer dizer que o ato dele ia ser bênção daqui a 100, 200 anos. Por isso, nós alertávamos, hoje você pode estar em delito e em erro. E hoje, Deus dizer para você que está te abençoando numa área da sua vida, não quer dizer que está abençoando em outra. Hoje, Deus pode dizer que está te abençoando numa estrada, não quer dizer que está abençoando em outra. Por quê? Porque houve um delito na sua vida e nós frisávamos que não encontramos na Escritura nenhuma oração de arrependimento de Abraão. Abraão não reconheceu o seu erro. Reconheça o seu erro. Entende, irmão? Antes de você pedir justiça, peça a Deus que esclareça se você está certo. Porque a justiça que você está pedindo pode cair sobre a tua própria cabeça e acabar contigo. Nós somos crentes. Deus está do nosso lado quando nós estamos do lado dele. E eu só estou do lado de Deus quando eu ando naquilo que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que é a sua palavra. Não adianta eu ser um falso hipócrita e mentiroso e entrar no meu quarto para orar e clamar a Deus, não. Isso é bênção parcial. É migalha que cai da mesa dos senhores. Eu ainda estou vivendo como cachorrinho. Eu tenho que andar em justiça e em verdade. O bem que eu quero para o meu filho, eu tenho que querer para o filho do outro. A glória e a prosperidade que eu quero na minha vida, eu tenho que querer na vida do outro. E tenho que me desgastar por isso. Porque Jesus Cristo disse, não há maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus irmãos. Glória a Deus. Cuidado com a bênção parcial, meu irmão. Cuidado com essa bênção parcial. Aprenda as lições. Deus abençoa a minha casa e eu estou muito bem, oh Deus, obrigado, mas o meu vizinho está morrendo às mínguas. Eu não dou nem uma palavra, e se ele precisar de um dinheiro, então é menos que eu dou. Bênção parcial. A plenitude diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso é plenitude. Não te desvie daquele que te pede, isso é plenitude, diz Jesus. Se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai 2. Alguém te bateu numa face, oferece a outra. E a última mensagem que nós entregamos recentemente diz, isso aqui, meu irmão, é uma lição, aprenda isso pelo amor de Deus. Você é o que Deus disser. Se Deus não falou nada, você não é nada. Somos pó e cinza. Aleluia. Isso nós sabemos que isso, ninguém precisa dizer isso. Isso ninguém precisa dizer. Isso ninguém precisa. Agora, se você acha que é alguma coisa na igreja, no reino de Deus, sei lá, na sociedade, você só é aquilo que Deus disser que você é. E nós frisávamos a questão de ministério. Tem gente querendo ser pastor porque é bonito, sei lá, deve ser bonito ser pastor. Tem gente querendo ser pastor porque, sei lá, é bonito andar de terno e gravata. Não, é bom ser pastor porque eu posso mexer nos dízimos da igreja, né? Sabe como é? O dinheiro vem todo para minha mão. Ah, então, pois, eu quero é ser um pastor. Não queira ser nada, irmão.
Porque tudo que entra nos atos de Deus não é teu, é de Deus. Você não pode fazer dessas coisas o que você bem quiser nem entender. Mete a mão no microfone para falar da vida do teu irmão, que você vai ver o que vai acontecer contigo. Lembra de Belsazar? Lembra lá do tempo do rei, lá com Daniel? Ele pegou os utensílios ungidos da casa do Senhor e foi beber vinho lá com as suas concubinas. E lá na mão, a mão branca misteriosa foi lá na parede e escreveu assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Diz a Bíblia que o rei tremeu da cabeça aos pés e seus joelhos bateram um no outro. Ele sentiu o impacto do que foi tocar nas coisas consagradas ao Senhor. Tem gente por aí até vendendo igreja com membro e tudo. E tem gente que chama eles de homem de Deus. Chamaram Daniel. Depois de chamar todos os sábios, todo mundo lá, ninguém soube o que queria dizer Mene, Mene, Tekel, Parsim. Palavras hebraicas. Chamaram Daniel, que além de conhecer o hebraico, ainda tinha a revelação do Espírito Santo. Daniel, olha, se tu interpretar, eu tenho uma cadeia de ouro para colocar no teu pescoço. Eu tenho colares, pulseiras, eu tenho tudo do melhor para te dar se você interpretar essa mensagem. Servo de Deus não precisa de presente de ninguém. Servo de Deus recebe de Deus. Foi ele que disse, digna o obreiro do seu salário. Essa palavra homem nenhum pode te dar. Por aí às vezes você até trabalha no emprego e os mercenários não te pagam. Mas quando Deus te promete, Ele te cumpre. Daniel, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, e tem mais, você vai ser o terceiro homem mais importante nesse reinado aqui. Daniel falou o seguinte, os teus presentes sejam para você. Eu não quero nenhuma posição no teu reino. O que está escrito é o seguinte, Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e foste achado em falta. Cortou Deus o teu reino, passou a outro, acabou os teus dias. Na mesma noite o império inimigo invadiu e matou o rei e dominou tudo. Aleluia, Deus. Você é o que Deus disser. Se você não for um pastor e se meter na frente de uma igreja, Deus só permite que recolha dízimo quem Ele chama de sacerdote. Olha quanta gente está vivendo debaixo de maldição aí, porque está metendo a mão em dízimo do suor do povo de Deus. Pessoas que estão ofertando em nome de Cristo, porque entenderam pela Bíblia, mas estão enganadas, dando lá no lugar que não era para dar. E esses que estão metendo a mão, um dia você vai vê-los na sarjeta, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, e Ele diz, tudo que o homem semear, eu vou obrigá-lo a colher. Ele vai ter que ceifar. Você é o que Deus disser que você é. Não profetize se Deus não te chamou de profeta. Aleluia, glória a Deus. Não queira dirigir uma igreja se Deus não te chamou de pastor. Não faça nada se Deus não disser, porque está escrito que a seara é do Senhor. Se é dele, Ele que designa. Tem muita gente confundida. A seara é do Senhor. Se Ele é o dono da seara, é Ele que determina. Tem gente demais querendo fazer o que Deus não disse para fazer. E o resultado é o caos que hoje nós vemos. Em todo canto aonde tem igreja, nós vemos uma confusão desqualificada. Esta mensagem, só o título dela já é uma maravilha. Você é o que Deus disser. Se Deus não disse, você não é. Então, querido,
E assim eu tenho visto e me alegrado com as misericórdias de Deus e com o poder da sua palavra, falando e procurando formar um povo forte. Um povo que não precisa ficar chorando em gabinete para pastor. Um povo que não precisa ficar pendurado em telefone. Glorifico a Deus porque quando os irmãos me ligam, é uma situação, poxa pastor, ajuda aí em oração, amém. Poxa pastor, esse texto bíblico aqui eu não entendi, amém, vamos lá. Mas, quando você quer ouvir Deus, você senta aí e Deus fala contigo. E nisto nós glorificamos ao nosso Deus, amém irmão? E até aqui nos tem ajudado o Senhor.